Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A história da Igreja Católica. A Idade Contemporânea. Vamos ao vídeo de hoje. O Concílio Vaticano II. E a gente acompanha no livro do Catequista, Fé, Vida e Comunidade, das páginas 385 a 387. Pois é, irmãos e irmãs, vamos assistir esse vídeo com bastante amor e atenção às coisas de Deus. O conhecimento nunca é demais. Vamos para o vídeo de hoje. Irmãos e irmãs, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. Pois é, gente, estamos na história da Igreja Católica em idade contemporânea. E o vídeo de hoje é falar sobre o Concílio Vaticano II. Mas vamos fazer uma pequena recordação, como sempre, né, do vídeo passado, que falou sobre a ação católica, né? Então, estamos acompanhando esse bonito livro aqui, ó, livro do Catequista, Fé, Vida e Comunidade. Então, irmãos e irmãs, a ação católica, a gente viu que no finalzinho do século XIX, início do século XX, a igreja começa a olhar o lado social. Ela começa a se abrir para o mundo moderno, começa a dialogar com a sociedade. Isso é muito bom. Isso é a ação renovadora do Espírito Santo ali no seio da igreja, iluminando a mente dos papas, né? E a gente vê também durante os períodos das grandes guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as dificuldades que os papas da época tiveram para manter a paz no mundo, para manter lutar pela dignidade humana que estava sendo ameaçada naquele tempo, né? E que não foi fácil. Muitas encíclicas foram escritas pelos papas da época, falando da questão social, sobre a sociedade daquele tempo, né? Então, tão bonito, né? O ecumenismo, começo do diálogo entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes, o lindo encontro, né? A reconciliação do Papa, né? Paulo VI com o patriarca Antenágoras da Igreja Ortodoxa Grega, né? Olha que coisa linda, aquele cisma do Oriente sendo desfeito, né? Agora somos comunidades irmãs, que somos irmãos, membros do mesmo corpo de Cristo, né? Cada um na sua tradição, cada um no seu contexto histórico, mas unidos na mesma fé, né? Então foi um período que não foi fácil. A igreja foi perseguida nos países do bloco socialista, né? E que também a igreja foi perseguida nas ditaduras militares na América Latina também, mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo mais para frente, tá bom? Então, irmãos e irmãs, agora falando do tema de hoje, que é o Concílio Vaticano II. Para a gente entender, esse Concílio Vaticano II formou o modelo de igreja que vivemos até hoje no século XXI, tá? Então ele é marcante, é um grande divisor de águas ali, tá? Na história da igreja. Para vocês, assim, em matéria de prática, né, que a gente pode ver as mudanças, é o seguinte: antes do Vaticano II, a igreja os padres celebravam em latim. Agora, depois do Vaticano II, a missa é celebrada na língua
pátria, por exemplo, no caso do nosso Brasil aqui, em português. A Bíblia, que só ficava na mão dos padres, agora em diante vai ficar mais nas mãos dos leigos também. Mas é lógico, o magistério da igreja deixa toda explicadinha para não haver interpretações erradas da palavra de Deus. Então existe toda aquela parte do magistério da igreja, o rodapé da Bíblia pastoral, que eu sempre falo aqui no nosso canal, né? Então, ela vem toda explicadinha, aquilo também tem que ser considerado na nossa leitura, na nossa reflexão, mas a Bíblia na mão do leigo. A valorização do ministério leigo dentro da igreja e fora da igreja. Os grupos, novos grupos da igreja, movimentos, reforma, por exemplo, o movimento da renovação carismática, surgiu tudo a partir do Concílio Vaticano II. Né? A mulher no ministério da igreja, coisa que era difícil de ver uma leiga no altar presidindo a celebração da palavra de Deus, do domingo do dia do Senhor, né? Aqui na nossa realidade diocese de Nova Iguaçu, isso não acontecia antes do Vaticano II. A celebração que o padre celebrava de costas para o povo, agora ele celebra de frente, né? O presbitério, o altar do Senhor no meio do presbitério e celebrando com o povo de Deus, junto com o povo de Deus. Então nós não vamos para assistir à missa, nós leigos, nós vamos para concelebrar junto com o padre, com o presidente da missa, da celebração, entendeu? Então, é uma celebração da missa concelebrada, né? Então, é um modelo de participação e comunhão, tá? Então, esse é o modelo de igreja que existe até os dias de hoje. Aí, o Concílio do Vaticano II não vem abolir toda a tradição da igreja, muito pelo contrário. O Concílio Vaticano II reafirmou, tá? Endossou tudo aquilo que no Concílio de Trento, que a gente viu lá no início da Idade Moderna, né? Então, o Concílio de Trento, que aconteceu depois da Reforma Protestante, né? Tudo aquilo que foi definido lá no Concílio de Trento foi reafirmado no Concílio Vaticano II. Então, a parte de doutrina, a igreja não mudou nada. Então, quem ensina por aí dizendo que mudou, não mudou não. Os 7 sacramentos da igreja, a devoção a Nossa Senhora e dos santos, né? O ministério, né, sacerdotal do padre, tudo isso continua a mesma coisa, né? Então, tem até o catecismo da Igreja Católica que vem afirmar tudo isso. Então, se você procurar lá na livraria católica, você vai achar, né? E você vai ler, você vai ver que é tudo que lá no Concílio de Trento foi definido, no Concílio Vaticano II reafirmou tudo certinho. Agora, o que mudou? Mudou o jeito de apresentar essa doutrina para a sociedade. Aí que houve uma mudança. Foram mudanças mais pastorais no jeito de ser da igreja. É que mudou. A liturgia, houve umas mudanças para que o sacerdócio comum dos fiéis, do leigo, seja valorizado, para que o leigo se sentisse igreja também. Não é uma igreja só hierárquica, mas a igreja povo de Deus. Então, o batismo que eu, como leigo, recebi da igreja também tem o mesmo peso que o batismo que o padre recebeu, a mesma coisa, é o mesmo batismo. Entendeu? Então, houve algumas mudanças para que a igreja fosse mais aberta para a sociedade, para o mundo, para que a evangelização realmente chegasse ao coração do homem moderno. E é uma igreja preparando para o século XXI, que é nosso hoje, que vivemos hoje. Você vê a importância do Vaticano II. Eu poderia falar muito mais sobre as mudanças do Vaticano II, mas o vídeo ficaria grande demais, né? Então vamos ver o que diz aqui a parte histórica do livro, né, do catequista Fé, Vida e Comunidade. Então, o Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII e a preparação do concílio em janeiro de 1959, 3 meses depois de sua eleição, João XXIII anunciou a decisão de iniciar uma ampla reforma da Igreja,
convocou um concílio ecumênico. Foi uma surpresa total, embora se falasse de vez em quando sobre a conveniência de um novo concílio que deveria concluir o trabalho interrompido do Vaticano em 1870. Não existia um desejo generalizado, né? Numa encíclica de julho de 1959, em outras ocasiões, o Papa João XXIII explicou que se podia esperar do próximo concílio. Deveria servir à unidade de todos os cristãos e, para isso, limpar a atmosfera de mal-entendidos, de desconfianças e de inimizades que durante séculos tinham dificultado o diálogo entre a Igreja Católica e a sociedade, entre a Igreja Católica e outras igrejas. Tá vendo? Desfazer mal-entendidos, né? Desconfianças e inimizades. Tá vendo como é importante? Né? E tudo isso embasado pelo Espírito Santo. Como mais importante contribuição para a unidade da parte da Igreja e, portanto, como tarefa primordial do concílio, o Papa João XXIII mencionou o programa da atualização da Igreja e de sua adaptação ao mundo moderno. A novidade estava na maneira direta como apontava as falhas da Igreja e insistia na necessidade de profundas mudanças. Nesse reconhecimento das limitações da Igreja, não se via sinal de fraqueza, mas sim de força. Entendeu? O Papa antecipou por um ano a data da abertura do concílio. Foi em 11 de outubro de 1962. Foi quando deu início o Vaticano II. As igrejas não unidas a Roma foram convidadas como igrejas irmãs, tá vendo? Então, nossos irmãos protestantes, as igrejas mais antigas da Reforma Protestante, né, a igreja da Inglaterra, né, que é anglicana, que tem assim meio parecido com a Igreja Católica, e também os ortodoxos foram convidados, tá vendo? As igrejas cristãs foram formalmente convidadas e enviaram observadores que assistissem a todas as sessões do concílio, embora sem o direito de voto. Mas eles acompanharam tudo que foi discutido. Tá vendo que bacana? Isso não acontecia nos outros concílios. Só no Concílio Vaticano II, tá vendo? Que diferença. Na abertura do concílio, 17 outras igrejas estavam representadas. Olha, que bênção. Na parte principal da preparação do concílio, consistia numa sondagem de opinião entre os bispos do mundo inteiro. Pediu-se que elaborassem uma lista de assuntos que, na sua opinião, deveriam ser tratados. Então, houve uma grande pesquisa. O que é que os bispos achavam, os padres achavam que precisavam melhorar na igreja? Né? A última fase de preparação consistiu na elaboração de esquemas baseados nas sugestões recebidas. Para esse trabalho foram formadas comissões de elementos da Cúria e dos institutos eclesiásticos de Roma, de bispos e teólogos do mundo inteiro. Olha a participação, tá vendo? Em junho de 1963, no intervalo entre a primeira e a segunda sessão do concílio, morre o Papa João XXIII. Que pena! Ele não viu terminar o concílio que ele começou, né? Então, oferecendo a sua vida pelo concílio e pela união dos cristãos, nunca um Papa teve tanta popularidade. Tá vendo? São João XXIII era muito querido, né? Então, em seguida, o conclave, teve que haver um conclave no meio do Concílio Vaticano II. A Assembleia Geral dos Cardeais para eleger um novo Papa e elegeu Paulo VI como sucessor de João XXIII. Ele continuou o Concílio Vaticano II e realizou significativos gestos
que manifestaram sua vontade de diálogo e serviço no mundo. Inclusive, vai ter um vídeo dedicado ao Papa Paulo VI, tá? Aguardem. No campo do ecumenismo, teve um encontro com o patriarca Antenágoras da Igreja Ortodoxa em Jerusalém e com os membros do Conselho Mundial das Igrejas. Já foi comentado no vídeo passado, né? Foi muito acolhido o seu gesto de renunciar à tiara, aquela coroa que o Papa usava, né? Ele usava uma coroa, como um rei, né? Então, que é a mitra do Papa com 3 coroas sobrepostas em benefício dos pobres. Isso aparece no filme que fizeram de João Paulo VI, entendeu? Ele vende mesmo a coroa e para dar o dinheiro aos pobres. Aí os cardeais ficaram tudo assim assustados. Nossa, vai fazer isso? Aí ele falou, vamos fazer isso. Tá vendo? As crises na igreja pós-conciliar atingiram de modo particular a pessoa do Papa Paulo VI. Foram fortes as reações negativas que seguiram a publicação da encíclica Humanae Vitae, de 1968, sobre a vida humana. 1968 foi o ano que eu nasci. Tá vendo? Legal. As crises da igreja pós-conciliar. Isso vai ser um tema também do nosso vídeo. Vai ter um vídeo falando sobre isso. Tá? Então aguardem que a gente vai chegar lá. O que expressou melhor a diretriz do seu pontificado foi a exortação apostólica Evangelii Nuandi, de 1975, sobre a evangelização do mundo contemporâneo. Viu que legal? Após Paulo VI, foi eleito Papa João Paulo I, em 1978, que teve um brevíssimo pontificado, com apenas 33 dias. Esse Papa assumiu, ficou um mês e morreu. Né? Foi, acho que, o pontificado mais curto da história da igreja, talvez. Né? 33 dias só. Né? Começou o pontificado inteiramente voltado à evangelização e à catequese, apresentando ao mundo cativante simplicidade, senso humano e inesquecível sorriso. Esse Papa era muito, muito simpático, né? Com a morte inesperada de João Paulo I, foi eleito o cardeal polonês Karol Wojtyła, né? João Paulo II, que hoje é São João Paulo II, né? Inclusive vai ter um vídeo falando sobre ele também. E tem nosso canal, né? Tem também um vídeo dedicado a ele, tá? Você pode procurar nos Santos da Igreja. Aí você procura lá João Paulo II. Tem um vídeo falando mais sobre a vida dele, tá? Mas no nosso estudo também vou lembrar um pouquinho sobre outras coisas que de repente não falei naquele vídeo, vai aparecer no nosso canal. Aguarde, tá? Então, João Paulo II, ele ampliou e intensificou as viagens apostólicas iniciadas por João XXIII e Paulo VI, dentro de uma constante busca de comunhão eclesial, viu? Unir a igreja no mundo inteiro, viu? A preocupação, né? É isso aí. No contato com os povos do terceiro mundo, sempre seu tema é sobre a problemática social. Assim, a sua primeira visita ao Brasil, né, em junho de 1980, disse aos favelados do Rio de Janeiro: a única luta, a única batalha que a igreja quer servir é a nobre luta pela verdade e pela justiça e a batalha pelo bem verdadeiro, a batalha na qual a igreja é solidária com cada pessoa. Vendo? É isso aí. Irmãos e irmãs, esse foi o vídeo de hoje, falando, né, sobre o Vaticano II, sobre os papas da época do concílio e depois do concílio também, né? Então, que coisa linda foi essa época, né? É isso aí. E eu, graças a Deus, tive a honra de nascer, mais ou menos, né, nesse período também, depois do Vaticano II, né? É isso aí. Gente, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final.
E até o próximo vídeo, gente, que a gente vai falar sobre a Igreja Católica na América Latina. Vamos ver, tá bom? Então, até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.